Você fica bem informado no que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Informação Maricampo. Bom dia! Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02, 7:02, começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Estamos vivendo hoje, quarta-feira, 23 de outubro, ano de 2024. Muito bom dia para você de casa, muito bom dia para você do trabalho. Até às 8 horas, vamos com todas as informações em nível Rio Grande do Norte, Brasil e o mundo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica Andreivne Ferreira, moderação Marcos Brito. Estamos trabalhando no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. Lamartine Locações. Rivaneide Bolos, o melhor bolo do litoral sul. Terra Molhada. E ainda paçoca de pilão em Pirangi do Norte. Oferecimento também da pousada Colina dos Flamboyantes em Cerro Corá. Vamos juntos até às 8 horas trazendo as informações nas primeiras horas desta manhã de quarta-feira. E para iniciarmos muito bem, vamos trazer ele, o nosso repórter Brasil News, Paulo Isaías. Alô Paulo, bom dia. Bom dia Marcílio, tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. E eu volto já já. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Após sofrer um acidente doméstico neste domingo, dia 20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou cancelar a viagem para participar presencialmente da 16ª Cúpula do BRICS por orientação médica. A reunião acontece em Kazan, na Rússia, de 22 a 24 de outubro. Desse modo, a participação de Lula no encontro será por meio de videoconferência. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi designado para chefiar a delegação brasileira. A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto na tarde deste domingo. De acordo com o boletim médico, Lula sofreu ferimento na região responsável pela percepção visual e precisou levar pontos. Após avaliação da equipe de saúde, o presidente foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância, mas vai poder manter a agenda normal de trabalho em Brasília. A 16ª Cúpula do BRICS será a primeira com a participação dos 5 novos membros do bloco: Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Etiópia. Até o ano passado, o BRICS era formado apenas por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os líderes vão discutir temas globais, como a crise do Oriente Médio, operação política e financeira dentro do bloco, e vão receber relatórios sobre os trabalhos do novo Banco de Desenvolvimento, do Conselho Empresarial do BRICS e da Aliança Empresarial das Mulheres. O principal tema da reunião de Kazan é a criação da categoria de países parceiros. O encontro prevê também a emissão de uma declaração intitulada Fortalecendo o Multilateralismo para o Desenvolvimento Global e Justo e Seguro. O documento contém 106 parágrafos que abrangem os avanços alcançados durante negociações setoriais. Repórter Brasil News. Nesta semana, os membros do G20 se reúnem em Brasília para discutir temas cruciais para a economia global. O encontro acontece até quinta-feira, dia 24, quando ministros de comércio dos países membros e convidados vão encerrar discussões que vêm sendo feitas ao longo do ano sobre 4 temas prioritários: comércio e desenvolvimento sustentável, mulheres e comércio internacional, desenvolvimento sustentável em acordos de investimento
e reforma da Organização Mundial do Comércio. A expectativa é que a reunião resulte em um documento que será levado à cúpula do G20 em novembro. Antecedendo a reunião ministerial, nesta segunda e terça-feira, o Grupo de Trabalho de Comércio e Investimentos realiza a última reunião técnica sob a presidência brasileira. Ao todo, vão ser 37 países representados nas reuniões desta semana. Mais de 200 delegados de membros do G20, países e organizações internacionais convidados participarão das discussões. Também estão previstas diversas reuniões bilaterais entre líderes na quarta-feira, dia 23. O encontro acontece na sede do G20 em Brasília, no prédio do Serpro Regional. Repórter Brasil News. Os investimentos em títulos do Tesouro Direto alcançaram 8 bilhões de reais em agosto, maior valor da série histórica. Foram realizadas mais de 716 mil operações. As aplicações de até R$1.000 representaram 56,4% das operações de investimento no mês. O valor médio por operação foi de R$ 11.190,66. No período, os resgates somaram quase 13 bilhões de reais, também maior valor da série histórica. Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira, dia 21, pela Secretaria do Tesouro Nacional. O grupo de títulos mais demandados pelos investidores foi o indexado à inflação, que totalizou 50,6% do total. Os títulos indexados à taxa Selic representaram 41,7% das vendas, enquanto os títulos prefixados totalizaram 7,8% do total. Tiveram destaque os novos títulos Tesouro Renda Mais e Tesouro Educa Mais. O balanço completo do Tesouro Direto pode ser acessado em tesouro-transparente.gov.br no link Publicações. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. E após o sucesso do livro devocional Café com Deus Pai, o autor e pastor Júnior Rochirola afirmou que a grande repercussão por trás do seu best-seller revela a sede que as pessoas têm de Deus. Em uma entrevista recente à coluna Cláudia Meirelles, do portal de notícias Metrópolis, Júnior compartilhou detalhes de como chegou ao posto de autor de uma das obras literárias mais vendidas do Brasil em 2023 e 2024, com 5 milhões de cópias comercializadas. Além de Café com Deus Pai, que também conta com uma versão infantil, o pastor escreveu Encontrei um Pai, que conta seu testemunho de superação após as rejeições de infância e adolescência. Repórter Brasil News. E recentemente o pastor e autor de best-sellers Michel Youssef voltou a esclarecer alguns fatos importantes sobre o céu e o inferno. Através do seu novo livro, O Céu Aguarda. Antecipe sua esperança futura, seu lar eterno, sua realidade diária. O pastor analisa mitos que as pessoas e a cultura pop acreditam sobre a vida após a morte. Youssef começou esclarecendo conceitos deturbados que são frequentemente divulgados. Uma pesquisa mostrou que mais de 60% dos frequentadores de igrejas acreditam que Jesus é apenas um caminho, não o único caminho. Eles dizem, se você é uma boa pessoa, você vai para o céu. Você não precisa ser um cristão verdadeiro. Outra questão abordada por Youssef é a afirmação de que não existe inferno. Esta é uma mentira para enganar as pessoas e fazê-las acabar no inferno, disse Youssef. Repórter Brasil News. Um brasileiro de origem árabe que se tornou terrorista no Hezbollah viveu uma mudança radical de vida após ter um encontro com Jesus. Al-Guiame, um missionário brasileiro residente no Oriente Médio que participou ativamente no processo de conversão desse jovem, contou o quão radical foi a transformação que Jesus fez em sua vida. Após ler a Bíblia e ter uma experiência com Jesus, ele largou o posto de soldado que atuava no serviço de inteligência em operações terroristas. O jovem foi batizado e hoje também é um missionário que casou com uma missionária e hoje, como casal, doam suas vidas pregando o evangelho a várias famílias árabes no país islâmico em que vivem. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. A previsão de tempestade feita pela Defesa Civil para o último fim de semana em todo o estado de São Paulo não aconteceu. Tudo porque um sistema de baixa pressão perdeu força. Na capital, o que se viu foi uma garoa durante 48 horas seguidas, intercalada com chuviscos mais fortes. Em alguns locais do estado choveu bastante, caso de Ribeirão Preto, com mais de 110 milímetros
milímetros de acumulado. Lembrando que a região foi uma das mais atingidas pelas queimadas de setembro. Mesmo com esse cenário de chuva fraca, quase 15 mil usuários ficaram sem energia durante o fim de semana. A maioria dos atingidos era da capital, com 10.350 casos. Em seguida, aparece Diadema, na região metropolitana, com pouco mais de 1.000 casos. Segundo nota da distribuidora Enel, os 14.800 usuários que ficaram sem luz representam 0,18% do total, o que é considerado normal pela empresa. Diante disso, quem se sentir prejudicado pode contar com o Procon SP, que reforçou o atendimento na capital. Desta segunda até a próxima sexta-feira, das 9 horas da manhã às 3 da tarde, os paulistanos poderão registrar reclamações em postos presenciais montados em 4 subprefeituras, sem necessidade de agendamento de horário. Entre os direitos dos consumidores, o Procon aponta o ressarcimento de valores pelos danos materiais em razão da falta de energia elétrica, como alimentos ou medicamentos perdidos e aparelhos elétricos danificados. Além disso, é dever da empresa dar informações de forma clara e transparente sobre a retomada dos serviços e como o consumidor deve fazer para ser ressarcido. Repórter Brasil News. Novas peças arqueológicas foram encontradas em obras da estação 14 bis Saracura, da linha 6 do metrô, na região central da capital paulista. A descoberta de itens de uma antiga comunidade que vivia no local acontece desde junho de 2022, onde ficava a quadra da escola de samba Vai Vai. Nesses mais de 2 anos, já foram encontrados mais de 40 mil objetos. Dessa vez, foram descobertos fio de contas, conchas e imagem que pode representar divindade ligada às religiões de matriz africana. A informação é do movimento Mobiliza Saracura Vai Vai, que acompanha a situação. Segundo o movimento, os objetos sinalizam a possível existência de um templo afro-religioso antes da urbanização do local. Graças à atuação do Movimento de Preservação da Memória, a futura estação teve o nome alterado de Saracura 14 bis para Saracura Vai Vai. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, os achados podem ser do final do século XIX. O IFAM acrescenta que tem se esforçado para conciliar a implantação das obras do metrô Saracura e as normas de preservação do patrimônio cultural brasileiro, para assegurar que o material arqueológico descoberto seja devidamente estudado e conservado. Repórter Brasil News. Um dos mais antigos precursores dos dinossauros foi descoberto em Paraíso do Sul, município no centro do estado do Rio Grande do Sul. Trata-se do fóssil do Gondwanax paraisensis, um réptil com cerca de 1 metro de comprimento que viveu há 237 milhões de anos na era Mesozoica. Segundo o pesquisador Rodrigo Miller, paleontólogo da Universidade Federal de Santa Maria, que lidera o estudo, a descoberta traz novas pistas sobre a origem dos dinossauros. Ele comenta a raridade do fóssil encontrado no sul do país. Com 237 milhões de anos, os registros já são bem raros. A gente tem alguma coisinha aqui e em alguns pontos do continente africano. O Gondwanax, essa nova espécie, é exclusiva daqui. A gente não tem registro dele em outro lugar. O surgimento dos dinossauros, que dominaram os ecossistemas terrestres por mais de 150 milhões de anos, ainda é um tema desafiador para os pesquisadores, justamente por causa de poucos indícios de seus precursores. A pesquisa sobre o Gondwanax paraisensis foi publicada neste mês na revista científica internacional Gondwana Research. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Quarta-feira, 23 de outubro de 2024, está entrando no ar mais um Info News. As últimas notícias do Brasil e do mundo. O deputado federal Jonas Donizete apresentou o projeto de lei 2721/2024,
que altera a lei do direito autoral para definir que o autor de uma obra, seja ela literária, artística ou científica, será sempre uma pessoa, mesmo que tenha sido feito por meio de um sistema de inteligência artificial. Para o congressista, o PL pretende acompanhar as mudanças tecnológicas e salvaguardar os direitos fundamentais dos criadores. O texto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Ciência, Tecnologia e Informação, de Cultura e de Constituição de Justiça e de Cidadania. Somente depois poderá ser votado na Câmara dos Deputados e depois no Senado. Em sua justificativa, Donizete entende que a legislação deve acompanhar a evolução tecnológica, garantindo que os direitos fundamentais dos criadores sejam preservados. Diz também que o PL pretende reconhecer o papel central dos seres humanos no processo criativo, mesmo em um mundo cada vez mais influenciado por sistemas de inteligência artificial. Reflete ainda que a criação intelectual é um ato profundamente humano. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais informações no seu rádio, aqui no InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Aqui tem informação. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quarta-feira com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 23, máxima de 33 graus. A umidade do ar fica entre 55% e 90%. A Alvorada do Norte, em Goiás, faz aniversário com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada pela manhã, passando a muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura varia de 19 a 32 graus. A umidade do ar registra de 40% a 90%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere comigo aqui nesta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024. A reedição da última final da Champions entregou aquilo que prometia, viu? Real Madrid e Borussia Dortmund fizeram um grande jogo e o clube merengue venceu os alemães por 5-2 de virada, com direito a show e hat-trick de Vini Júnior nesta terça-feira, 22, no Santiago Bernabéu. Os alemães surpreenderam no primeiro tempo e abriram a vantagem de 2-0 com gols de Mala e Gittens. No entanto, o técnico Nuri Sahin tirou um dos atacantes para colocar um zagueiro e chamou os donos da casa para o ataque. Assim, Vini Júnior comandou a remontada e, além dos 3 gols marcados pelo brasileiro, Rudiger e Lucas Vázquez completaram a goleada nessa terceira rodada da fase de Liga da competição. Dessa maneira, o Real Madrid se recuperou da derrota para o Lille na rodada passada e chegou à segunda vitória nesta fase de Liga da Champions. Assim, o clube merengue está com 6 pontos, vivo na briga por uma vaga no mata-mata. Por outro lado, o Borussia Dortmund viu sua campanha de 100% de aproveitamento chegar ao fim e segue com os mesmos 6 pontos na tabela de classificação. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais emoções da Champions League para você aqui no nosso Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Mar e Campo.
Para aumentar a segurança de quem usa o Pix, o Banco Central anunciou medidas importantes que passam a valer a partir do próximo dia 1º de novembro. A principal delas é que haverá um limite de R$ 200 para as transações realizadas por meio de novos dispositivos, celulares ou computadores. As transferências via Pix feitas nesses aparelhos não poderão ultrapassar R$ 1.000 por dia até que os novos dispositivos sejam cadastrados nos bancos. Segundo o BC, a medida foi tomada para diminuir a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles utilizados pelo cliente para gerenciar chaves e iniciar transações Pix. Para o advogado da área de meios de pagamento do Barcelos Tucunduva Advogados, Luiz Felipe Atier, é fundamental que as instituições participantes do Pix, como os bancos e o próprio Banco Central, busquem sempre aprimorar os métodos de segurança e a experiência do usuário com a ferramenta. Isso faz com que cada vez mais pessoas tenham confiança em utilizar o Pix e garantir que aquela transação não está sendo objeto de fraude, não está sendo desviada ou não está sendo utilizada para finalidade diversa daquela que o usuário pretende. Para aumentar o valor permitido de transferência, os usuários terão de cadastrar os novos dispositivos junto aos bancos. Segundo o BC, em 6 de setembro deste ano, a modalidade de transação imediata bateu recorde e chegou a 227,4 milhões de transações num único dia. No total, foram movimentados mais de 118 bilhões de reais naquele dia. Os números por si só já dizem como que o Pix é fundamental hoje na vida do brasileiro. Ele hoje é o principal método de pagamento, é um método descomplicado, é um método célere e fácil de ser utilizado. Muito embora tenha problemas, o Banco Central e as instituições estão sempre em busca de novas ferramentas, novas políticas que buscam trazer mais segurança e cada vez mais confiança aos usuários que o utilizam. O Pix foi criado em novembro de 2020 e até agosto deste ano tinha mais de 168 milhões de usuários, 153 milhões de pessoas físicas e 15 milhões de pessoas jurídicas. Reportagem Lívia Braga. Informação Maricampo. Bom dia! Marcinho Dantas. Muito bom dia, agora 7 horas 24 minutos, 7h24, Jornal Maricampo, o seu jornal de todas as manhãs. Atenção para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira. O tempo para o dia de hoje é de sol com muitas nuvens, agora pela manhã, com chuva. À tarde o céu nublado com possibilidade de garoa. À noite o tempo abre. A mínima para hoje 24 e a máxima 28 graus. Umidade relativa do ar. A mínima é de 68% e a máxima 84%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. E atenção para a tábua de marés. Hoje, quarta-feira, 23 de outubro, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 4h56 e o pôr do sol será às 17 horas e 13 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 2h25 e a seguinte baixa-mar será às 14 horas e 44 minutos. A primeira pré-mar será logo mais às 8h46 e a seguinte pré-mar às 21 horas e 7 minutos. O nível da água está subindo neste momento. A pré-mar será dentro de 3 horas e 29 minutos. Teremos 12 horas e 16 minutos de sol. O trânsito solar é às 11 horas e 5 minutos. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros para tirar o fôlego. Quer conhecer nosso litoral em um passeio de catamarã? Ou pilotar um veículo off-road em trilhas que lhe levam a lugares espetaculares? Ou um incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul? Tudo isso você encontra somente com a Terra Molhada e ainda com o melhor preço da região.
Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp. Anote 84981438825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada Turismo de Aventura. Você está com saudade de viajar? Então venha para a pousada Colina dos Flamboyantes, em Cerro Corá. Hospede-se em apartamentos rústicos que oferecem todo conforto e privacidade em meio a uma natureza exuberante. Desfrute do nosso restaurante com o melhor da gastronomia local e aproveite as melhores opções de lazer. Salão de jogos, cantinho da leitura, redário e nossa piscina. E ainda temos um mirante com uma vista de tirar o fôlego. Temos passeios turísticos com guias treinados perfeitos para a sua família ou seus amigos. Quer desfrutar de momentos inesquecíveis? Na pousada Colina dos Flamboyantes. E é só garantir a sua reserva agora. 849-9818-8212. Ou via Instagram, @Colina dos Flamboyantes Oficial. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro. É aqui. Vamos falar do melhor bolo do Litoral Sul. E quem faz? É ela, Rivaneide Medeiros. Vai organizar um aniversário, um casamento ou um evento especial e precisa daquele bolo delicioso? A Rivaneide prepara para você bolos com os melhores recheios e aquela decoração única, que serão preparados com muito carinho. E não é só isso. Agora, a Rivaneide também está preparando as melhores bolachas de leite da região. Aqui na Maricampo, já provamos e eu posso lhe dizer com propriedade. É uma delícia, gente. Quer ter aquela bolacha de leite deliciosa ou o melhor bolo do Litoral Sul? É só ligar agora mesmo. 849-9404-8163. Repito, 849-9404-8163. O melhor bolo do Litoral Sul é dela, Rivaneide Medeiros. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-2088 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia estima que 1 em cada 3 idosos com mais de 65 anos sofre uma queda por ano. Além disso, 5% desses indivíduos sofrem fraturas ou precisam ser hospitalizados. O risco é maior conforme os anos passam. Dentre os idosos com 80 anos ou mais, a estimativa de queda sobe para 40%. O aposentado Mariel Araújo, de 71 anos, morador da Asa Sul, em Brasília, no Distrito Federal, sofreu uma queda durante a pescaria no Lago Paranoá no último dia 17 de outubro. Conforme conta a filha dele, Maíra Araújo, o pai subiu em uma pedra para tentar pegar um peixe. No que foi voltar para descer a pedra e sair de lá, ele disse que ele abaixou para fazer a volta, só que na hora que ele colocou o pé para virar, o pé escorregou. No que escorregou, ele rolou e saiu batendo as costas na pedra até cair no lago. E nisso ele acabou batendo, tá com um monte de arranhão, costas, bacia, assim, perto assim na lateral, e quebrou a costela. Apesar do acidente de Mariel não ter sido em casa, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia aponta que boa parte das quedas de idosos ocorre no ambiente doméstico. No último sábado, 19 de outubro, o presidente Lula da Silva, de 78 anos, sofreu um acidente
acidente doméstico no banheiro do Palácio da Alvorada. Segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, o chefe do Poder Executivo sofreu um corte na região da nuca. A viagem que faria à Rússia no domingo para participar da cúpula do BRICS precisou ser cancelada e, por isso, Lula vai participar por videoconferência. Roberta França, geriatra do Grupo Said, empresa especializada no atendimento de idosos, explica como os familiares podem contribuir para evitar esses acidentes domésticos com idosos. A gente precisa entender que quando chega a velhice, é muito importante que essa casa seja adaptada para este idoso. Então, muitas vezes, essa casa já não comporta mais tantos tapetes, tantos móveis de esquina, tantas mobílias, e a gente precisa entender isso para que essa casa fique o mais segura possível. A geriatra Roberta França deixa algumas recomendações para evitar os acidentes domésticos com idosos, como evitar tapetes, garantir espaço adequado entre os objetos, fixar bem os fios para que não fiquem espalhados pela casa, manter alimentos e utensílios em lugares de fácil acesso para evitar que os idosos subam em cadeiras para alcançá-los e limpar imediatamente líquidos no chão para evitar escorregões. Outras dicas são manter os ambientes iluminados, especialmente no trajeto do quarto ao banheiro à noite, emborrachar o piso do banheiro e instalar barras de apoio no chuveiro e no sanitário para deixar o local mais seguro. Reportagem Paloma. Jornal. Mari Campo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. No Brasil, 1.793 pessoas que aguardavam na fila para um transplante de órgão morreu entre janeiro e junho deste ano no país, segundo a Hábito, a Associação Brasileira de Transplante de Órgão, que usa dados do Ministério da Saúde. Do total de pacientes que ingressaram na lista no período, que somam 22.986, as mortes notificadas representam 7,8%. Não necessariamente os registros estão relacionados com a doença que levou o paciente à lista, informou a associação. Dados do SNT, Sistema Nacional de Transplantes, apontam que a lista é composta majoritariamente por homens entre 35 e 64 anos. Segundo o SNT, a fila para a realização do procedimento exige critérios para elegibilidade, como a compatibilidade de grupo sanguíneo, peso, altura, além dos critérios de gravidade que formam a prioridade na lista. Pacientes que aguardavam por um rim, fígado e coração foram os com maiores registros de mortalidade. Apesar dos números, o médico especialista em cirurgia geral Lucas Nassif aponta que o Brasil é um dos países que mais faz transplantes de órgãos sólidos no mundo. Entretanto, cita que deve haver um maior investimento em campanhas de conscientização para aumentar o número de doadores. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Aqui tem informação. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste. Em Fortaleza, no Ceará, céu com poucas nuvens nesta quarta. Os termômetros marcam mínima de 25 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 45% a 85%. Nova Viçosa, na Bahia, comemora aniversário com muitas nuvens pela manhã e possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura oscila de 20 a 31 graus e a umidade do ar marca de 50 a 100%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E graças a um gol contra do goleiro Risnik no primeiro tempo, o Arsenal conseguiu uma dura vitória diante do Shakhtar Donetsk nesta terça pela terceira rodada da fase de Liga da Champions. Jogando em casa no Emirates Stadium, os londrinos fizeram um bom primeiro tempo. No entanto, caíram de ritmo na etapa final. Ainda assim tiveram oportunidades para ampliar o placar, mas perderam um pênalti contra o Sardi. Por fim, sustentaram a vantagem e o resultado final foi 1-0. Com essa vitória, o Arsenal chega a 7 pontos e entra provisoriamente no G8. Para continuar na zona de classificação direta às oitavas, dependerá dos jogos de hoje. Por outro lado, o Shakhtar, com apenas 1 ponto, está fora da zona de classificação para a repescagem do 9º ao 24º lugar. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte para você. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Bom dia! Marcílio Dantas. Agora 7h37, 7h37. Nesta manhã eu gostaria de falar para você do kit da construção, gente. Porque o kit da construção está cada vez mais atendendo você com muito profissionalismo e, acima de tudo, com credibilidade. Sabe por quê? Porque o kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canindés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Quero falar nesta manhã também de Lamartine Locações. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Jornal Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O uso de dados móveis no Brasil cresceu de forma expressiva nos últimos anos. O consumo médio mensal de dados por usuário das grandes operadoras saltou de 2,21 GB para 5,63 GB entre o primeiro bimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2024, representando um aumento de 155%. Isso significa que, em apenas 4 anos, os brasileiros mais que dobraram a quantidade de dados que utilizam nos dispositivos móveis. De acordo com o Panorama Econômico-Financeiro do setor de telecomunicações, elaborado pela Anatel, o consumo total de dados móveis no país também cresceu significativamente, passando de 1,46 terabytes para 3,60 terabytes, um aumento de 146%. Ao mesmo tempo, o custo médio por gigabyte diminuiu, caindo de R$ 9,80 para R$ 5,55 no mesmo período, refletindo uma maior acessibilidade aos serviços de internet móvel. Esses números mostram como o uso de internet móvel se expandiu, tanto em volume quanto em acessibilidade.
Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio aqui no InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Aqui tem informação. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte, Porto Velho, em Rondônia, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima é de 33 graus. Umidade relativa do ar vai de 55% a 95%. O município de Santa Fé do Araguaia, no Tocantins, celebra aniversário com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Temperatura oscila de 25 a 35 graus e a umidade do ar fica entre 40% e 100%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Na terceira rodada da Liga dos Campeões 2024-2025, a Juventus foi surpreendida pelo Stuttgart e perdeu por 1-0 em casa. Apesar das grandes defesas do goleiro Peri, incluindo um pênalti defendido, Touré marcou nos acréscimos e garantiu a vitória alemã. Foi a primeira derrota do técnico Thiago Motta na competição, enquanto Stuttgart conquistou sua primeira vitória. O Milan venceu o Clube Brugge por 3-1 no San Siro. Pulisic fez um gol olímpico e mesmo com empate belga, Reijnders marcou 2 vezes para assegurar a vitória. Milan conseguiu seus primeiros 3 pontos e o Brugge permaneceu com 3. Segundo a Opta, 16 pontos na fase de grupos garantem vaga direta nas oitavas, enquanto 9 pontos asseguram vaga no play-off. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Mar e Campo. A Caixa realiza nesta quarta-feira, dia 23, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referentes ao mês de outubro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 4. O pagamento é realizado preferencialmente na conta Caixa Tem ou na sua poupança da Caixa. Vale lembrar que com a conta Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer até Pix direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou nas unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Também é possível o saque sem cartão, utilizando-se a identificação biométrica previamente cadastrada. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil. Basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça, não se esqueça. Informação Maricampo. Bom dia! Marcinho Dantas. Agora 7h44, 7h44, vamos com informações locais nesta manhã. Greve compromete a alimentação no Valfredo Gugel. Acompanhantes e servidores do Hospital Monsenhor Valfredo Gugel em Natal ficaram sem alimentação essa semana, em razão da movimentação dos trabalhadores terceirizados da unidade que entraram em greve ontem. Por falta de pagamento, quando o movimento paradista já tinha iniciado, o café da manhã foi servido apenas para os pacientes e a previsão era a mesma para o almoço. Portanto, a situação é complicada. Os
Servidores que não têm ligação com as empresas terceirizadas se organizaram entre si para comprar almoço justamente dos pacientes do maior hospital do Rio Grande do Norte, Valfredo Gugel. De acordo com o Sindsaúde, o limite de greve está sendo respeitado, com 30% do quadro de funcionários em atuação. Segundo o sindicato, no plantão diurno do Valfredo Gugel, trabalham 12 maqueiros, mas só havia 4 para atender os 2 prédios do hospital. A lavanderia da unidade também funcionava somente com um contingente de 30%. A Tribuna do Norte pediu um posicionamento da CESAP sobre a questão, mas não houve retorno até o momento. Queda de avião da FAB em Parnamirim será investigada. A queda do avião da Força Aérea Brasileira, FAB, nas imediações da base aérea de Parnamirim, ontem, terça-feira, será investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. As partes do avião que pegou fogo no ar e ficou completamente destruído serão objeto de perícia por parte da FAB. Ainda ontem, militares recolheram diversas partes do caça para análise. O piloto do caça F-5M realizava treinamento quando detectou problemas na nave. Ele conseguiu fazer a ejeção e saiu com ferimentos leves, sendo encaminhado para uma unidade de saúde militar. O estado e nome do piloto não foram divulgados. O acidente acontece prestes à base aérea de Natal receber o exercício Cruzeiro do Sul Cruzex 2024. Esta edição reunirá 16 países e cerca de 50 aeronaves. Mais informações. Natal terá Réveillon em faixa de areia ampliada. A Prefeitura do Natal inaugurou a primeira parte da obra da engorda de Ponta Negra na tarde de ontem. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o alargamento da faixa de areia está com cerca de 25% de conclusão, ou seja, um quarto do que é previsto. Na ocasião, o prefeito Álvaro Dias prometeu que a festa de Réveillon da capital potiguar será na praia de Ponta Negra com a nova faixa de areia. E agora vamos trazer ele, o nosso repórter Brasil News, Paulo Isaías, para a segunda edição. Tá tudo pronto, amigo? Olá, Marcílio. Estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. E eu volto já já. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. O dólar fechou as negociações da última sessão em alta de 0,68%, cotado a R$ 5,69. Ao longo da última semana, a moeda teve alta de 1,49%. Já o euro encerrou a R$ 6,19. O valor do real foi afetado pela queda do minério de ferro, que terminou o pregão com recuo de 1,55% na bolsa chinesa, e do petróleo tipo Brent, considerado uma referência mundial, que fechou em baixa de 2,05%. Na avaliação de especialistas do mercado financeiro, essa redução provocou pressão na moeda nacional, já que boa parte da economia do Brasil é baseada na exportação desse tipo de commodity. Os dados são da companhia Morningstar. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Um dos 6 pacientes infectados por HIV depois de transplante de órgão contaminado no Rio de Janeiro foi internado neste domingo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, ele acionou a linha de emergência exclusiva para atendimento aos transplantados infectados com vírus causador da AIDS. O paciente foi encaminhado ao Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz. Ainda de acordo com a Secretaria, além do atendimento emergencial, o protocolo também inclui acompanhamentos ambulatorial e psicológico, inclusive para os familiares. Uma junta de especialistas foi montada e estará à disposição permanente dos médicos que já acompanhavam esses transplantados para discussões e aconselhamento técnico. O exame laboratorial que resultou no laudo errado e na consequente liberação dos órgãos infectados para transplante
foi feito no laboratório PCS Salem, que está interditado e sob investigação. Ainda sobre esse caso, o Hemorrio, Instituto de Hematologia do Estado, afirmou que não foi confirmada nenhuma infecção por HIV nas análises preliminares da contraprova das amostras de sangue dos 286 doadores de órgãos testadas pelo PCS Salem. No entanto, o Hemorrio diz em nota que, considerando a enorme relevância do caso e o rigor que o processo exige, decidiu fazer nova bateria de testes em cada uma das amostras para que não haja dúvidas. Os laudos definitivos serão emitidos ao final dessa segunda sessão de exames. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, voltou a funcionar para voos comerciais nesta segunda-feira. O primeiro avião pousou pela manhã e foi recebido com aplausos por funcionários e tripulantes. O terminal ficou fora de operação por quase 6 meses devido aos estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região em abril e maio. O governo do Rio Grande do Sul estima que cerca de 9 mil passageiros passem pelo aeroporto só neste primeiro dia de operação, que contará com 71 voos. De acordo com a Fraport, concessionária que administra o aeroporto, as rotas retomadas têm como origem ou destino Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. A expectativa é que a movimentação seja ampliada pouco a pouco, porque mesmo operando com apenas parte da pista principal, o Salgado Filho já comporta até 128 operações domésticas por dia. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, acompanhou a reabertura do aeroporto e classificou como um marco da reconstrução do Estado gaúcho. Esse marco da reconstrução, do recomeço de todo o nosso esforço aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns ao presidente Lula, Augusto Rui Costa, toda a nossa equipe, 425 milhões de reais foram destinados pelo governo federal para encontrar o equilíbrio econômico-financeiro que possibilitou que a empresa concessionária pudesse, em tempo recorde, garantir de volta o aeroporto dos gaúchos e das gaúchas. Tem muita coisa para ser feita, mas a gente deve saber comemorar e celebrar as nossas conquistas. E hoje é uma delas. O ministro ainda garantiu que até o Natal o terminal estará funcionando com 100% da capacidade. Pelos planos da concessionária, toda a pista de pousos e decolagens deve entrar em operação até 16 de dezembro, assim como os primeiros voos internacionais. Por enquanto, check-in, despacho de bagagens, embarque e desembarque de passageiros são feitos no próprio aeroporto, mas de forma temporária na área internacional. Os primeiros estabelecimentos da praça de alimentação vão começar a funcionar na próxima semana. O aeroporto Salgado Filho é responsável por mais de 90% do tráfego aéreo no Rio Grande do Sul. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. A reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro deve injetar mais de 400 milhões de reais na economia carioca durante o mês de novembro. As informações são de um levantamento do Visit Rio. Entre os 41 eventos promovidos pelo encontro, alguns vão se destacar mais em relação ao impacto na economia local, como a cúpula social, o Giga Workshop Mural do Clima, o primeiro Fórum de Planejamento Municipal, entre outros. Os líderes do grupo, que reúne as 20 maiores economias do mundo, vão se reunir nos dias 18 e 19 do próximo mês na capital fluminense. A pesquisa do Visit Rio também aponta crescimento no setor de eventos do Rio de Janeiro, entre 2023 e 2024. Houve um aumento de mais de 28% em comparação com a quantidade de eventos do ano anterior. A receita cresceu de forma expressiva, superando 6 bilhões de reais, o que representa uma alta de aproximadamente 12% em relação a 2023. A projeção abrange despesas com hospedagem, alimentação, transporte e atrativos, mas não inclui fatores adicionais como a geração de empregos e os ganhos de fornecedores, entre outros aspectos. Este ano, inclusive, o Rio recebeu 3 prêmios importantes do turismo. Na premiação World Travel Awards, por exemplo, uma das maiores premiações de turismo do mundo, a cidade foi eleita como o melhor destino cultural da América do Sul. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Decolou de Beirute nesta segunda-feira o 7º avião com brasileiros e familiares repatriados que estavam na zona de conflito no Líbano. Na aeronave KC-390 da Força Aérea Brasileira estão 82 passageiros, além de 11 crianças de colo e um pet.
O pouso final em São Paulo, Guarulhos, está previsto para esta quarta-feira. Antes disso, o voo fará escalas programadas em Roma, na Itália, em Lisboa, Portugal, Praia, em Cabo Verde e em Recife, já no Brasil. Com a chegada do voo no país, a Operação Raízes do Cedro terá resgatado ao todo 1.399 brasileiros e familiares, além de 16 pets retirados da zona de conflito no Oriente Médio desde o dia 2 de outubro. Ao chegar no Brasil, todos os repatriados irão receber o atendimento de profissionais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Força Nacional do SUS, da Polícia Federal e da Receita Federal. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O governo de Marrocos concedeu isenção total do IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, na importação de 20 mil toneladas de carne bovina, ovina, caprina e camelídea do Brasil. A medida foi anunciada por Marrocos como parte de uma estratégia para estimular o setor agropecuário local e garantir o abastecimento de alimentos no país. Segundo o governo federal, a conquista dessa cota isenta é fruto direto de missão oficial brasileira realizada em abril deste ano. O documento marroquino destaca que a isenção visa facilitar o acesso dos produtos brasileiros ao mercado marroquino, reforçando as relações comerciais entre os países. Marrocos está entre os 60 países que abriram mercados para os produtos agropecuários brasileiros nos últimos 2 anos. Em 2023, o país foi o 4º maior destino das exportações brasileiras para a África. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O Sertão de Canudos será o epicentro de um grande encontro literário que acontece desta quarta a sexta-feira na região. É a Quinta-feira Literária Internacional de Canudos, a FLICAN, com o tema O Sertão Vai Virar Arte, Viva o Povo Brasileiro, Literatura e Tradições Populares, Viva Canudos. A feira vai homenagear o escritor baiano João Baldo Ribeiro, conectando histórias, tradições e cultura popular. Para o curador Luiz Paulo Neiva, a FLICAN reafirma o papel de Canudos como berço cultural e de resistência. Como estamos em Canudos, claro que a feira internacional tem uma abrangência mundial, mas a gente sempre está tocando na questão Canudos, né? Canudos, que é um exemplo de resistência no Brasil, o episódio sangrento que ocorreu aqui no final do século XIX. Então a gente sempre toca em Canudos. E nada melhor do que isso para a gente homenagear nessa edição o nosso João Baldo Ribeiro, que é um grande escritor baiano com repercussão mundial e que soube muito bem compreender essa alma do povo brasileiro, a luta do povo brasileiro, sobretudo quando ele escreve Viva o Povo Brasileiro, né? A programação vai contar com discussões literárias, mostras de filmes, exposições e peças teatrais que acontecem de forma simultânea em pontos diferentes da cidade. Nós temos na praça onde fica o NEB, né? Nós temos aqui o Museu João de Regis, o Memorial Antônio Conselheiro, o seu museu arqueológico, o Jardim Euclidiano, nós temos o audiovisual, e aqui nós armamos um circo, né? Esse ano mais forte ainda a razão do circo, que o tema é Tradições Populares, e esse circo é uma tenda grande, enorme, e esse ano recebe o nome de professora Joselina Rabelo, que é uma estudiosa, com muito enraizamento na preservação da memória Canudos, que faleceu recentemente. Então, a gente coloca esse nome, professora Joselina Rabelo. E aí nós temos várias cirandas de palavras, mesas redondas, conferências. Nós vamos ter aqui a presença indígena, dos indígenas de Paulo Afonso, os quilombolas de Monte Santo. No período, o setor hoteleiro é bastante demandado, o que movimenta a economia do local. E é um momento de se gerar uma renda nessa economia criativa, né? Economia da cultura, os bares ficam cheios, as farmácias, os mercados, enfim, todo mundo ganha. O poder público ganha com a arrecadação de impostos. E todos nós ganhamos com o objetivo central da feira literária,
que é de celebrar o livro e a literatura. A Flicam acontece desta quarta a sexta-feira no campus avançado de Canudos, sertão da Bahia, e em pontos históricos da cidade, como o Parque Estadual de Canudos e o Memorial Antônio Conselheiro. O evento é gratuito. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. A Prefeitura da cidade de Heliópolis, na Bahia, informou que as aulas em toda a rede de ensino municipal estão temporariamente suspensas após o ataque na escola Dom Pedro I, que fica no povoado Serra dos Correias. Na última sexta-feira, 4 adolescentes morreram após um deles disparar uma arma de fogo dentro da sala de aula, onde estavam presentes 9 alunos e uma professora. Após atirar nos colegas, o jovem tirou a própria vida. A Secretaria Municipal de Educação informou também que as provas da segunda etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, realizadas no último sábado em todo o país, serão reaplicadas no município após adiamento por causa da tragédia. O Ministério da Educação disse que vai enviar a Heliópolis uma equipe de psicólogos especialistas em psicologia das emergências e desastres, que compõe o núcleo de respostas e reconstrução de comunidades escolares após ataques de violência extrema. Os profissionais devem chegar nesta quarta-feira ao município. Em paralelo, o Ministério Público Estadual informou que uma equipe formada por psicólogos, psicopedagogos e assistentes sociais começa nesta segunda-feira um trabalho de atendimento presencial aos adolescentes sobreviventes. A Secretaria de Segurança Pública continua realizando oitivas para apontar as motivações do crime. A arma do crime foi apreendida e está passando por perícia. O delegado Tiago Alves Cunha, titular da Delegacia Territorial de Heliópolis, falou sobre o andamento das investigações. Não há nenhum registro, nem em conselho tutelar, nem em CRAS e CRES, sobre a vida pregressa desse adolescente. A arma tem numeração e estamos coletando através do DPT a propriedade dessa arma em nome de quem está registrada. O depoimento do pai é muito sucinto e ele não traz nenhum detalhe específico sobre a propriedade da arma. Por enquanto ele disse não compreender como esse adolescente, o filho dele, teve acesso a essa arma. A gente lembra que o Ministério da Justiça possui um canal para recebimento de informações sobre ameaças e ataques contra as escolas. O site mj.gov.br/escola segura. Todas as denúncias são anônimas. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Informação, Maricampo. Bom dia! Marcinho Dantas.
Agora 7 horas, 3 minutos, 7:03, final de mais uma programação da nossa Rádio Maricampo. Agradecendo a você que interagiu conosco, participou com a gente nesta manhã de quarta-feira. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica Andreivne Ferreira, moderação Marcos Brito. Voltaremos amanhã às 7 da manhã com muitas informações para você. No final da nossa programação, queremos dizer que a promoção da semana do kit da construção no Alecrim é de fechaduras, ferramentas, pregos, parafusos e toda a variedade de ferragens. E não poderíamos encerrar o jornal sem trazer aquele cafezinho matinal gostoso e aromático que todo mundo gosta. Vamos então para o nosso café matinal, porque tá na hora de trazer aquele café que é uma delícia. Que delícia! Hora do café! Cafezinho no Capricho nesta manhã. A gente manda para Cariane Ribalta, Ângelo do Prai, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Rubens e Frank, do Kit da Construção, Flávio Alves, Sueli Bento, Auxinildo Melo, José Divaldo, Marcelo Dias e Elucicleide, lá em João Câmara, Hugo Leonardo, Elton Dionísio, Carlos Mota, José Vicente lá em Braga, Portugal, o Guedes, Gunter e também a Gorete. Gorete é uma fineza de pessoa, né? Conceição, a digníssima do Otávio Lamartine, o Fabiano e também a Maria Clara. Todo mundo ouvindo a nossa programação. Josenildo Corrêa também sempre conosco. Vamos agora servir o cafezinho. Vamos lá no Capricho. Isso. Tá gostoso, viu? Pelo jeito. Vou experimentar agora. Vamos mexer o café para ficar bem no capricho. E agora vamos brindar ao nosso café matinal. Ei, coisa boa! Marcos Brito, seu café da manhã hoje tá estranho, viu? Hoje, meu amigo, torresmo, sardinha, tudo misturado com cuscuz. Torresmo e sardinha misturado, ou misturada. Tem mais alguma coisa? Tem um pouquinho de guisado também, que isso? E o tamanho do prato, amigo, que é isso? Seu Guedes é que gosta, né? Só fotografando. Seu Guedes não disse mais, né? Não disse mais o cardápio dele. Eu acho que é porque ele tá exagerando. Aí não quer falar, né? Valeu, seu Guedes, um abraço. Gente, essa turma não é brincadeira, viu? Eita, vamos agora encerrar o nosso programa. Ai, essa galera é demais. Qual é o nosso pensamento do dia? Pensar, ouça a voz do coração. Pensamento do dia. De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Fernando Sabino. Pense nisso. Forte abraço e até amanhã em mais um Jornal Maricampo. Tchau, gente.